Queridos irmãos, nós, desde a quinta-feira passada, estamos no capítulo 6 de São João, vimos a multiplicação dos pães. Depois da multiplicação dos pães, como Jesus despede os discípulos para que eles atravessem para o outro lado do lago de Tiberíades, e então ele vai ao seu encontro andando sobre as águas. Chegam em Cafarnaum. No outro dia, logo de manhã, a multidão volta a procurar Cristo e, não o encontrando lá, de fato, a barquinha que eles tinham deixado para que o Senhor usasse estava abandonada. Sem entender como, eles entraram nas embarcações que chegaram de Tiberíades e foram imediatamente para Cafarnaum, a fim de procurar o Senhor. Vão atrás dele. E quando o encontram, Jesus não se sente lisonjeado. Ele, de modo algum, diz àqueles homens que ele está contente por vê-los, que bom que chegastes aqui. Ele não está nem um pouco preocupado com propaganda, marketing, com adesão de clientes, com a aproximação de novas pessoas. Não. Ele desmascara aquela devoção interesseira. Ele diz: vós estáis me procurando não porque viste sinais. No Evangelho de São João, o evangelista, ao invés de falar em milagres, fala em sinais. Há uma diferença. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os milagres são um resultado da fé. No Evangelho de São João, os sinais operados por Cristo produzem a fé. Por isso nós lemos, por exemplo, quando Nosso Senhor realiza o milagre das bodas em Caná, que este foi o primeiro sinal de Jesus. E os seus discípulos creram nele, porque o sinal produz a fé. Então o que Jesus está dizendo é: vós me procurais não porque viste sinais, ou seja, não é que o milagre que eu produziu em vós fé sobrenatural, mas vós me procurais porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Então ele diz: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Veja, queridos irmãos, há algumas décadas nós tivemos um deslocamento na teologia. Papa Bento XVI o diz de maneira clara. Os teólogos deslocaram a teologia do além para o aquém. Deslocaram a esperança cristã do lado de lá para o lado de cá. Então, começaram a teologar sobre este alimento que se perde, sobretudo em duas vertentes. Uma vertente mais social, com as diversas teologias da esperança, teologia política, teologia revolucionária, teologia da libertação, teologia socialista, diversos nomes que esse tipo de abordagem foi assumindo nos diversos contextos, em que a grande preocupação deixou de ser
a união com Deus pela fé e começou a ser a transformação do mundo. Nós vamos transformar a sociedade, nós vamos criar uma ordem temporal perfeita. Nós vamos engajar os fiéis na transformação da sociedade. E, lamentavelmente, esse tipo de abordagem o que produziu foi uma grande incredulidade, uma grande erosão na igreja, um esvaziamento espiritual terrível. De outro lado, surgiu, já não mais com enfoque social, mas com enfoque individualista, a chamada teologia da prosperidade, em que você não está interessado em amar a Deus, você está interessado em obter dinheiro, casa própria, apartamento, um carro novo, um iate, uma projeção profissional. Ou seja, Deus se torna um servo de todos os seus sonhos ególatras, todos os seus ideais egoístas. Ora, esse tipo de abordagem, que é muito sentimentalista, é muito emocionalista, está muito baseado nas carências das pessoas, atrai freguesia. Também a abordagem, digamos assim, social, entre aspas, porque envolve militância, envolve carências, sentimentos, revoltas, trabalha com a inveja no coração das pessoas, mas sempre na base do alimento que se perde. E Jesus diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este, o Filho do Homem, é aquele que o Pai marcou com o seu selo. Só Ele é o centro de tudo. É Jesus. Se trata da pessoa dele. Ele é que vai julgar o mundo inteiro. Ele é que é o Salvador do mundo inteiro. É nele que eu preciso crer para ter a vida eterna. É nele que eu recebo o Espírito Santo e que eu me torno filho de Deus Pai. Ele precisa ser a razão da minha vida. Ele precisa ser o conteúdo da minha vida. É Ele. É no meu relacionamento com Ele que consiste o cristianismo. Isso não depende do nível de engajamento, ou do nível de sentimento, ou do nível de carência que eu tenho. Isso é fé. Por isso eles perguntam: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Vocês precisam crer. A fé precisa ser o fator a partir do qual vocês julgam o mundo todo, a realidade, a vida de vocês, as obras de vocês, as ações de vocês, os sentimentos de vocês, as suas necessidades. A fé precisa ser o crivo a partir do qual se julga tudo. E tudo tem que estar submetido ao julgamento, à avaliação da fé. Querem coisa mais discordante com o homem moderno? O homem moderno não está nem aí para a fé. Ele está muito importado com o dinheiro que ele tem, com os prazeres que ele tem, com as diversões que ele tem, com a qualidade de vida, o bem-estar que ele pode usufruir. Ele não está preocupado se aquilo é adequado ou não com a fé revelada em Jesus Cristo. Ele quer criar um evangelho à sua imagem e semelhança, um evangelho sob medida para o seu egoísmo. Então surgem estes cristianismos que nós vemos hoje, que querem pegar a moral do Novo Testamento e adequá-la aos gostos do freguês, que querem pegar as práticas cultuais do Novo Testamento e ajustá-las àquilo que as pessoas querem.
Ou seja, ao invés de o homem se converter a Deus, o que querem é um absurdo de que Deus se converta ao homem. Não se trata mais de o camelo passar pelo buraco de agulha. Agora se trata do buraco da agulha ser alargado para que passe nele não um camelo, mas um elefante inteiro. Só que o Evangelho é claro. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, mas larga é a porta e aberto o caminho que conduz para a perdição. Não dá para falsificar isso. A gente pode até tentar, através de um evangelho socialista ou de um evangelho individualista, atender o gosto do freguês. Mas ele vai se perder. Porque a vida eterna não está em nós, não consiste na nossa própria autossalvação. A vida eterna consiste em crer em Jesus Cristo e entender que minha salvação depende dele. E, portanto, eu tenho que entregar todo o meu ser para ele e viver de acordo com a vontade dele. Aquilo que ele não aprova, eu renuncio. E o meu prazer é crer naquilo que ele diz e dar-lhe razão, porque ele é Deus e o resto não passa de meras criaturas.